E abre a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Aleluia. Queridos e amados ouvintes, que a paz de nosso Senhor Jesus possa reinar em vossos corações, neste domingo, nesse horário, nesta manhã. Nós estamos aqui reunidos e a nossa igreja está parcialmente lotada, para a glória de Deus, a parte inferior da igreja lotada, a parte superior parcialmente lotada, e o povo de Deus com muita fé. Nós estamos aqui, cada um representando a sua família, porque hoje é o dia do santo jejum pelo livramento da família. Quem está em jejum pelo livramento da família, levante a mão e dê um glória. Que maravilha, que fé maravilhosa. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 8, versículo 5 a seguir. Quem já encontrou diz amém. O centurião de Cafarnaum, vamos ler? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade, tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, outra vez, o seu criado sarou. Levanta a mão e diga: meu Deus, esta é a palavra do Senhor para o meu coração. Fala, Senhor, ao meu coração, porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode louvar. Aleluia. Tá bonito, mas pode ficar melhor, mais forte. Quero palmas misturado com glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, o assunto baseado no texto sagrado é a fé. E eu diria, a fé que maravilhou Jesus. Diga isto comigo: a fé que maravilhou Jesus. Meus amados, veja bem, a vida da pessoa é governada por aquilo que a pessoa crê. Aproximadamente 300 vezes encontramos a palavra fé nas páginas da Bíblia Sagrada. Temos os heróis da fé, a palavra da fé, o escudo da fé
a oração da fé, e etc. E assim vai. A fé, prezados irmãos, é o oxigênio do pregador, do ensinador, do pastor, daquele que ora, do adorador, daquele que cultua a Deus nos templos evangélicos, da comunhão do cristão, e etc. Cada vez que a igreja evangeliza, seus passos são caminhadas de fé. Cada vez que o adorador adora a Deus, sua adoração tem que ser de fé. Cada vez que nos aproximamos de Deus, a nossa aproximação deve ser com fé. Cada vez que você ora, a sua oração tem de ser com fé. Cada vez que você louva e glorifica o nome de Jesus, seus louvores e glorificações devem ser de fé. Aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Jesus, quando viveu entre os homens, palmilhando na terra da Palestina, exercendo o seu ministério público, Ele acostumou-se mais à falta de fé do que à presença dela. Por isso, quando Jesus encontrava uma grande fé, Ele fazia questão de destacá-la. E neste centurião, Jesus encontrou uma grande fé. E por isso Jesus fez questão de destacá-la. A Bíblia diz que Ele se maravilhou da fé deste homem. Prezados irmãos, com relação a este centurião, que foi até Jesus, demonstrou uma fé que maravilhou Jesus. Nós vemos que ele, como centurião, ele era chefe de uma centúria de 100 homens na milícia romana. Ele era pagão, não judeu por nascimento, mas convertido à lei de Moisés, e estava acostumado a assistir os cultos na sinagoga. Ele era um soldado bondoso, porque primeiro simpatizava o povo judaico, apesar dele mesmo ser romano, e em segundo lugar, ele estimava muito o seu criado. A prova de que ele estimava muito o seu criado é que ele reconheceu a gravidade da doença do seu criado e recorreu à pessoa certa para alcançar o milagre pelo seu criado. Então ele era um homem bondoso, simpatizava o povo judaico, apesar de ser romano, e amava muito o seu criado. Com relação ao criado deste moço, que foi curado por Jesus, ele era paralítico, ele estava paralítico e violentamente atormentado. O empregado deste centurião, ele estava paralítico e violentamente atormentado. Isto significa dizer que ele sofria grandemente no corpo e sofria grandemente na alma. Estava paralítico, estava doente, seu corpo físico debilitado, sofria no corpo. E quando diz que ele estava violentamente atormentado, aí é prova de que ele estava doente na alma também. Ele tinha uma atormentação contínua na sua alma. Mas este centurião, comandante de uma corte de 100 soldados da milícia romana, viu a gravidade do problema da doença do seu criado. E como era bondoso e amava o seu criado,
ele resolveu recorrer à pessoa certa que podia curar o seu criado. Aleluia. O oficial do exército romano poderia ter deixado que muitos obstáculos colocassem entre ele e Jesus, a fim de que ele não se aproximasse de Jesus. Ele poderia ter permitido que muitos obstáculos impedissem dele se aproximar de Jesus. Quais seriam esses obstáculos? Por exemplo, o orgulho, a dúvida, o dinheiro, a distância, o tempo, o poder, a posição social, a incredulidade e etc. Esses obstáculos poderiam ter impedido este comandante de se aproximar de Jesus, mas ele não permitiu que o orgulho, que a dúvida, que o dinheiro, que a distância, que o tempo, ele não permitiu que o poder, que a posição social, ou que qualquer incredulidade, ou qualquer outra coisa, o impedisse dele se aproximar de Jesus. Ele não permitiu que nenhuma barreira bloqueasse a sua aproximação de Jesus. Aleluia. Meus amados, quem toma a decisão de ir a Jesus, de se aproximar a Jesus, tem de estar disposto a enfrentar barreiras que se opõem, a fim de bloquear a sua aproximação de Jesus. Nós também não podemos permitir que nada venha bloquear a nossa aproximação de Jesus. Aleluia. Não vamos permitir que o orgulho do nosso coração, que a dúvida, que a incredulidade, que a distância, que o tempo, que o poder, que a posição social impeça a nossa aproximação do Senhor. Quando eu olho para vocês aqui, eu glorifico a Deus, porque eu entendo que o primeiro passo foi dado. Vocês venceram uma oposição qualquer que se colocou no seu caminho, na sua frente, para impedir de que você chegasse aqui, e você veio, venceu. Aleluia. Quantas pessoas até gostariam, até fizeram planos e projetos de se aproximar de Jesus, mas não foram fortes suficientemente, permitiram que o orgulho bloqueasse esta aproximação. Outros permitiram que a dúvida bloqueasse esta aproximação. Outros permitiram que o dinheiro bloqueasse esta aproximação, como foi o caso do jovem rico, que deixou Jesus, preferindo o seu dinheiro, a sua riqueza. Outros têm permitido que a distância, outros têm permitido que o tempo, que o poder, que a posição social bloqueasse a sua aproximação de Jesus. Quando eu leio a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, lá no versículo 39, o apóstolo Paulo, quando ele está concluindo que nada pode nos separar do amor de Deus, depois que ele diz, nem a tribulação, nem as lutas, nada. Aí no versículo 39, Paulo diz o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem a profundidade. Paulo está dizendo que nós não podemos permitir que nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa, não podemos permitir que isto venha bloquear a nossa aproximação de Jesus. Nem a altura, nem a profundidade. Eu entendo que quando Paulo fala nem a altura, ele está falando nem o poder.
Quando ele está falando nem a profundidade, ele está dizendo nem o conhecimento. Porque há muitas pessoas que se dizem poderosas. Há muitas pessoas que se dizem poderosas. E é exatamente esse poder que tem bloqueado a aproximação dessas pessoas a Jesus. Não tem permitido que estas pessoas se aproximam de Jesus. Outras pessoas se julgam ter muito conhecimento. Tem conhecimento demais, sabe mais do que todo mundo. Ninguém sabe mais do que ela. Ela se julga autossuficiente. E muitas vezes o próprio conhecimento tem impedido tais pessoas de se aproximar de Jesus. Ela acha que ela é e acabou. Ela é autossuficiente. A pessoa passa a entender que ela não precisa de mais ninguém, e nem do próprio Deus. Ela é poderosa, ela tem muito conhecimento, ela tem posição social, ela é uma pessoa reconhecida na sociedade, ela acha que não precisa de mais nada, ela tem muito dinheiro, ela tem um orgulho próprio no seu coração. Há pessoas que não têm poder, não têm dinheiro, não têm posição social, mas é uma pessoa que tem orgulho no coração. São pessoas duvidosas, são pessoas incrédulas, e tem permitido que estas coisas impeçam a sua aproximação de Jesus. Aleluia. O diabo, ele procura colocar muitos obstáculos no nosso caminho, a fim de bloquear a nossa aproximação de Jesus. Mas outra vez eu glorifico a Deus em ver vocês aqui na igreja, e quero profetizar para vocês que hoje haverá bênção, haverá milagres, haverá para você, para a sua casa, para a sua família, haverá. Aleluia, glória a Deus. Haverá bênção na sua vida hoje. Diga: haverá. Haverá bênção na sua família hoje. Aleluia. A primeira coisa que eu observo aqui: a fé precisa ser dirigida a Jesus. Diga: a fé precisa ser dirigida a Jesus. No versículo 5, a palavra diz: chegou-se Jesus. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele o centurião rogando. A fé que aquele homem tinha, e que venceu qualquer orgulho, qualquer dúvida, qualquer distância, qualquer tempo, qualquer poder, qualquer posição social. A fé que este homem tinha o levou até a presença de Jesus, o dirigiu, o guiou até a presença de Jesus. E Jesus pode compreender aquela fé, e Jesus pode responder à sua fé. Uma fé que não nos leva a Jesus é uma fé falsa. Uma fé que não nos leva à presença de Deus é uma fé falsa. Uma fé que não nos leva à comunhão com Deus é uma fé falsa. A verdadeira fé, ela nos dirige até Jesus. Aleluia. Ele foi a Jesus. A segunda coisa que eu observo aqui é que a fé precisa expressar-se humildemente. Presta atenção nisso. A fé precisa expressar-se humildemente. Versículo 8. O centurião respondeu para Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus percebe que a fé dirigiu ele até a sua presença, e Jesus compreendeu aquela fé e respondeu àquela fé dizendo: eu irei. Jesus falou: eu vou na sua casa e vou curar o seu criado. Aí a fé daquele comandante expressou humildade. Ele diz: eu não sou digno, contudo eu creio.
Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Irmãos, como foi humilde este oficial. Ele era oficial de uma grande nação, veja bem. Era ele oficial de uma grande nação, o Império Mundial, Roma. E falava a um súdito de nação subjugada por eles. Possuía riqueza, possuía prestígio social. Este homem, ele estava acostumado a receber honras de outros, mas ele reconheceu ser Jesus de mais alta honra. Aleluia! A fé que expressa-se humildemente coloca Jesus acima de todas as coisas. Aleluia. Na qualidade de um oficial de uma grande nação, o Império Mundial, Roma, falava a um súdito de nação subjugada por eles. Apesar de possuir riqueza, prestígio social e estar acostumado a receber honras de outros, mas ele disse: não sou digno, não sou nada perto deste homem. Aleluia. Ele reconheceu ser Jesus de mais alta honra. Quem é Jesus para você? Ei, quem é Jesus para você? Aleluia. Ele reconheceu que a honra é de Jesus, e que se ele tinha algum prestígio, é porque Deus o havia permitido. Aleluia. Quem é Jesus para você? Ele reconheceu que sem Jesus ele não era nada. Apesar da sua riqueza, apesar da sua posição, ele reconheceu que Jesus era o mais importante. Aleluia. Digno de honra é o Senhor. Digno de honra é o Senhor. Eu nem sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Aleluia. O Senhor é santo, eu sou um pecador. Aleluia. O Senhor é Deus, eu sou humano. A terceira coisa que eu observo aqui na fé deste homem: a fé foi expressa com lógica e inteligência. Foi uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Versículo 9: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. O que ele estava dizendo aqui? Senhor, eu sou homem sob autoridade. Quer dizer, eu vivo debaixo de autoridade e tenho soldado sobre as minhas ordens. Ou seja, tenho soldados que eu comando. E eu digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Ao meu criado: faz isso, e ele o faz. O que é que ele estava dizendo com isto? Ele estava dizendo: olha, Senhor, eu sei que tu és mestre e que os poderes invisíveis obedecem às suas ordens. Dize uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. O que é que eu vejo aqui? Eu entendo que aquele centurião, aquele oficial, ele reconheceu a autoridade de Jesus, confiou na autoridade reconhecida e confessou-a perante todos. Aleluia, aleluia. Dize uma palavra e o meu criado sarará.
Dize uma palavra apenas e o meu criado sarará. Ele confiou na autoridade de Cristo a longa distância. Aleluia. Senhor, eu sei que Tu és mestre. Ora, eu sou homem sob autoridade, vivo debaixo de autoridade, e tem gente que vive debaixo da minha autoridade. Eu conheço isso, eu sei que palavra é ordem. Eu digo ao meu criado, faz isso, ele faz. Vem, e ele vem. Vai, e ele vai. Ora, se eu, Senhor, humano, tenho soldado as minhas ordens, eu imagino o Senhor. Tu és mestre. Sei que os poderes invisíveis obedecem às suas ordens. Reconheço a sua autoridade. Confio na sua autoridade. Sei que palavra é ordem e confesso perante todos que Tu podes. Dize uma palavra, eu tenho certeza que o meu criado ficará curado. Aleluia! E a quarta coisa importante que eu vejo aqui na fé deste oficial é que a fé em Jesus jamais será decepcionada. Diga isso, a fé em Jesus jamais será decepcionada. No versículo 10, a Bíblia Sagrada diz assim: e maravilhou-se Jesus. Quer dizer, aquela fé maravilhou Jesus. Versículo 10, maravilhou-se Jesus. Jesus até virou para os seus discípulos e fez menção desta fé. Maravilhado. Foi uma das poucas vezes que Jesus se maravilhou da fé de alguém. Foi uma das poucas vezes que Jesus se maravilhou da fé de alguém. E maravilhou-se Jesus. Aleluia. E no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então eu disse que eu aprendo aqui que a fé verdadeira em Cristo jamais será decepcionada. Jesus reconheceu a sinceridade com a qual aquele oficial se aproximou dele, e Jesus retribuiu na proporção da fé que ele expressou. Da mesma forma, prezado, Jesus reconhece a sinceridade com a qual nós nos aproximamos dele, e ele retribui na proporção da nossa fé. Ele reconhece a fé, aleluia, com a qual nós nos aproximamos dele, e ele retribui na proporção da fé que expressamos. Que tipo de fé você trouxe esta manhã para alcançar algo que você queira alcançar de Deus? Aleluia. Vai e seja feito como tu creste. E o seu criado ficou curado. Jesus, ele vai reconhecer a sinceridade da fé com a qual você se aproximou dele nesta manhã. E ele vai retribuir na proporção da fé que você está expressando nesta manhã. Aleluia. Haverá saúde, haverá milagres, haverá cura, haverá bênção, haverá livramento, haverá prosperidade, haverá vitória, haverá. Aleluia. Um dia desse eu pregava aqui e eu dizia: quando você vai à fonte buscar água,
O que determina a quantidade de água que você vai trazer é o tamanho da vasilha que você leva. Se você leva um recipiente pequeno, você vai trazer uma quantidade d'água pequena. Se você leva um recipiente grande, você vai trazer uma quantidade grande de água. Quando nós nos aproximamos de Deus para receber algo de Deus, para receber as bênçãos de Deus, o que vai determinar a quantidade de bênção ou o tamanho da bênção é o tamanho da fé que nós expressamos. Aleluia. Qual é o tamanho da fé? Cadê o recipiente? Que tamanho é esse recipiente? Aleluia. Deus tem tantas coisas para nos dar, Deus tem tantas bênçãos, tantas maravilhas para nos dar, e muitas vezes nós nos aproximamos dele com um recipiente tão pequeno e queremos levar coisa grande. Ou seja, nos aproximamos de Deus com uma fé tão pequenininha, tão mesquinha, tão raquítica, e queremos levar coisas grandes. Aleluia. Eu estou dizendo para você que o Senhor conhece a sinceridade com a qual nós nos aproximamos dele, e ele retribui na proporção da fé que expressamos. Qual é o tamanho da sua fé? Aleluia. Se o governo do estado fizesse um anúncio, o que não vai acontecer mesmo, né? Esse pessoal só pensa neles, mas é tipo uma ilustração. Se o governo do estado fizesse um anúncio: olha pessoal, em tal e em tal lugar, amanhã eu estarei distribuindo ouro, e quem levar uma sacola maior vai levar a quantidade de ouro maior. Qual é o tamanho da sacola que você ia levar? Hein, irmãs do conjunto? Qual é o tamanho da sacola? Doutor, qual é o tamanho da sacola? Ele falou que ele ia levar uma sacola tão grande que o difícil era levar a sacola cheia para casa depois. Qual é o tamanho da sacola que você ia levar? Ora, Deus está anunciando todos os dias tantas riquezas maravilhosas, e a gente vem para a igreja buscar essas riquezas com uma sacola tão pequenininha, tão mesquinha, com uma fé tão pequenininha, com uma fé tão mesquinha, com uma fé tão raquítica. É necessário fé, expressar com fé. Aleluia. Deus tem riqueza para você aqui hoje. Ei, Deus tem riqueza para você aqui hoje. Deus tem riqueza para mim, Deus tem riqueza para nós. Quando Jesus falou sobre uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus fez menção do grão de mostarda por ser uma coisa diminuta. Jesus quis dizer o seguinte: uma pequena fé pode fazer algo grande, mas uma fé maior pode fazer algo ainda maior. Aleluia. 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 Jesus vai retribuir nesta manhã na proporção da fé que estamos expressando. Aleluia. Quem veio com fé aqui? Três tipos de fé. Eu sempre digo aqui: há no mínimo, pode haver outros tipos de fé, mas no mínimo, vou falar só desses três tipos, ligeiramente. Três tipos de fé. Primeiro, a fé falsa. É a fé que ninguém deve ter. A fé falsa consiste em galho de arruda atrás da orelha,
Não tem gente que crê num galho de arruda atrás da orelha? Isso é fé falsa. A fé falsa consiste em uma ferradura atrás da porta, não é verdade? Tem gente que coloca uma ferradura atrás da porta dizendo vai trazer sorte. Isso é fé falsa. A fé falsa consiste, meus amados irmãos, em horóscopo. Tem gente que não perde, tá? A primeira coisa do dia é conferir o horóscopo. Isso é fé falsa. A fé falsa é aquela fé que consiste em uma figa pendurada no pescoço, em um patuá. A fé falsa é aquela fé que consiste em uma fita amarela, preta, vermelha, branca, amarrada assim no pulso do braço ou aqui na canela, embaixo do pé. Tem gente que diz que essas coisas vai trazer sorte. A fé falsa é aquela fé que consiste em uma rosa vermelha, amarela, preta, em amuleto. Isso é fé falsa, é fé que ninguém deve ter. E a fé morta, segundo tipo de fé, a fé morta. A fé morta é a fé dos demônios. A Bíblia diz em Tiago 2,19 que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. É fé morta. Aleluia. Aleluia. E número 3, a fé que todos devem ter, a fé viva em um Deus vivo, a fé verdadeira em um Deus verdadeiro, a fé sincera, perfeita, que é tão profunda que leva o homem a receber a graça da salvação, leva o homem a receber a graça da salvação, a se arrepender dos seus pecados e implorar pela salvação de Deus. Aleluia. Esta é a fé que nós devemos ter. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você que tem fé para conquistar tudo, você que tem fé para conquistar uma bênção, você que tem fé para conquistar uma cura, então deixe o seu coração se encher desta fé verdadeira, a ponto de você poder conquistar o plano da salvação de Deus para a sua vida, para a sua família. Esta manhã é uma manhã de vitória para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. É uma manhã de bênção para a sua vida, é uma manhã de bênção para a sua casa, é uma manhã de bênção para a sua família. O centurião, aquele oficial, voltou para o seu lugar, e quando ele chegou lá, ele encontrou o seu criado curado e liberto. Curado e... Fala mais alto. Curado e liberto. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que Deus lhe abençoe. Seja sarado, seja abençoado, seja curado, seja próspero, seja salvo.